bem-vindos ao nosso último episódio de 2025. Nossa senhora, é isso mesmo? Chegamos ao último episódio do ano? E quem está aqui com a gente hoje? A gente tem uma veterana. E fim de ano é época da gente fazer metas, da gente planejar. E que bom que hoje a gente tem uma pessoa aqui que vai ajudar a gente nessa missão. Seja muito bem-vinda, Isis. Obrigada. Oi, pessoal. Isis, conta pra gente. Por que é tão comum que no fim do ano as pessoas sintam essa necessidade de criar metas, de fazer plano, né? Que criou-se esse estigma, ano novo, vida nova, meta nova. Nós precisamos de separar o tempo em marcos, né? Você reparar aí, você vai ver que está na Bíblia, está em todos os lugares, né? A gente tem ali o ciclo de 7 anos, nós temos se a gente for também na filosofia, a gente tem ali os 12 trabalhos de Hércules, então a gente nós precisamos nos organizar em marcos. E o fim do ano é exatamente, seja o fim do ano, seja o nosso aniversário, a gente precisa estar fazendo ali um exame de consciência para recomeçar. Porque a gente não aguenta pensar que seria um contínuo, né? E nunca pararíamos ali para reorganizar nossas metas. Graças a Deus, foi aniversário no início do ano. Exatamente. Preciso pensar uma vez só. Eu também aproveito disso, né, Nayara? A gente já começa o ano fazendo essa virada. Já fez a virada total do ano, do aniversário, de mesmo tudo. ciclo. Ô, Isis, mas então tem uma explicação psicológica para essa sensação de virada de ciclo? Tem, e é exatamente psicológica, né? Porque nós precisamos encontrar nosso propósito, nos motivarmos novamente, canalizar essa energia para esse recomeço. E assim, a importância então é para que tenha um sentido, um propósito, é isso? Essa necessidade de ter que estabelecer metas? A gente faz um exame de consciência, né? Tem uma contabilidade interna aí, porque senão como que você vai saber para onde que está indo, como que você vai fazer meta ali de curto prazo, médio, longo prazo, como que você vai conseguir lidar com frustração por um determinado tempo sem saber que aquilo ali vai acabar. Por que a gente consegue lidar com crise? Porque crise tem data para acabar. A gente pode não saber exatamente o dia, mas a gente sabe que é um período. Às vezes eu estou passando ali um problema familiar que a pessoa foi demitida. Olha, ela vai arrumar um outro emprego. Então vamos aguentar, vamos trabalhar esse luto. Às vezes você passou por uma separação, vamos trabalhar. Então assim, você elabora esse luto. O luto que não é trabalhado, que não é elaborado, vai para a melancolia. Então, o que é a melancolia? Quando você não sai da crise, quando você vai viver aquilo para sempre. Então, exatamente, a gente sabe que vai acabar e aí você redefine e você junta a sua energia novamente, você psicologicamente fala, agora vai dar certo, vamos recomeçar. Que jeito interessante de olhar a crise, né? Saber que ela tem fim, tem que ter fim, né? E esses ciclos, eles são marcos importantes para a mudança, mas a gente pode mudar a qualquer momento, ou não? Ou a gente sempre precisa de um ciclo definido, aniversário, final de ano? A gente deveria mudar a todo momento. Essas fases, na verdade, servem para a gente ter um plus, para a gente ter um fôlego. Olha, esse ano foi tão pesado, esse ano passou tão rápido, nossa, eu não vi o que aconteceu, já está no fim do ano, não consegui fazer minha dieta, tudo que eu planejei não deu tempo. Então, o que acontece? Tudo entra no nosso inconsciente, né? No começo do ano, é como se a gente tivesse a permissão, sem parecer que foi uma desculpa, para recomeçar. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, para que haja uma convergência aí, para a gente canalizar a energia para a ação para que aconteça, aí vai entrar as nossas questões e os nossos sintomas. A gente vai ter que fazer ali um exame de consciência, entender, né? Aí entra a terapia, né? Tirar do inconsciente, ver o que é meu sintoma, por que eu fico repetindo, por que eu não saio do lugar, para que eu encontre o propósito, isso vire meta e eu alcance. Senão fica só no discurso. Aí a questão é, o começo do ano ninguém vai me julgar, né? Tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo momento, né? Eu ia perguntar exatamente isso, porque acaba que a gente faz tanto plano,
Mas quanta gente faz plano e não cumpre nada, não cumpre nenhuma meta, não consegue, às vezes traça. Isso seria uma falta de planejamento, uma falta de consciência mesmo, de senso, assim, de traçar metas realistas, né? Assim, algo que eu realmente consigo. Então eu vou traçar uma meta que, sei lá, vou ficar milionária esse ano, e aí não tenho nenhum um plano para chegar a esse objetivo. Mas o que está por trás disso, né? Porque também faz mal para a pessoa ficar sempre vivendo com aquela expectativa frustrada. Eu crio a meta, não cumpro, vem um novo ano e aí vai sempre viver nesse ciclo. A questão é que as coisas não estão no agora, né? É onde a pessoa ela tem que parar para avaliar e se conhecer. Se todo ano a pessoa traça a meta e nenhum ano ela consegue realizar, isso é um sintoma. Ela tem que entender por que ela está fazendo esse sintoma, onde que está vindo isso. E isso é muito importante e muito interessante também. Tem gente que coloca a meta que realmente é inalcançável para ela não sair do lugar. Então, por quê? Para sair do lugar. Tem que ter uma convergência de energia, dá trabalho, você né? tem que ter consistência, você não pode estar no lugar de vítima. Todo mundo ocupa um papel na família, né? Existe uma dinâmica familiar, existe uma dinâmica no seu relacionamento, no seu trabalho, com seus filhos. Quando você se mexe, mexe todo mundo. E você para de ocupar aquele lugar. Então você olha, tem sempre assim, na família tem um que é o provedor, tem um que é o bode expiatório, que tudo é culpa dele, tem aquele que é a ovelha negra, que ele é o que dá trabalho. Mexeu, mexe em todos. Então, por que a pessoa não sai do lugar? Que sintoma que ela tá, que bandeira que ela tem, que sintoma que está ocupando, qual que é o papel dela? Então pode ser uma questão do inconsciente mesmo, Isis, é isso? A pessoa pode, assim, pelo inconsciente dela, traçar uma meta que seja realmente, assim, não atingível. Para não sair do lugar, ou por conta desse papel e dessa dinâmica, ou porque dá trabalho, né? Sim. Se você não tiver consistência, como que você vai atingir a meta? A gente começa muito animado. Virou o ano e tal, vou lá colocar minhas metas, mas o ano todo eu tenho que ter a consistência para ter essa convergência, para isso acontecer, e começa animado e depois vai desistindo, né? Cansa, né? Cansa. E quando não dá certo, Isis, como lidar com essa frustração? Porque a gente faz planos e muitas vezes a gente acredita que eles são atingíveis, sim. Mas a gente tem alguns percalços aí no meio do caminho, algumas coisas que acontecem, algumas que fogem, inclusive, do nosso controle. Como que a gente lida com essa frustração de não conseguir, não atingir aquela meta que eu queria? Aí a gente pode pensar, desde pequena a gente lida com frustração. Você está ali com seus filhos pequenos, você tem que pensar que você tem que apresentar a frustração para ele, que o não existe, que como que ele vai resolver os problemas sem desistir. Eu gosto de conversar com criança assim, isso é um problema pequeno, médio ou grande. Vamos conversar e vamos resolver? Meu problema é médio, então esse a gente pode resolver assim, vai levar tanto tempo, vamos olhar para ele. Você vai ensinando desde pequena tolerância à frustração. À medida que a gente tem tolerância à frustração, a gente tem resiliência. O que é resiliência? É a nossa casca para lidar com os problemas na vida. Às vezes a gente tem um ano mais puxado, a gente tem ali um período de crise, aquela casca vai afinando, mas você tem dentro de você aquela capacidade, aquela resiliência. Então é complicado a gente pegar uma pessoa que já é adulta, que já está tudo formado, personalidade, o temperamento ali, e a pessoa por si não consegue lidar com frustração, não tem resiliência, e aí você fala, nossa, ela é desajustada. Mas por quê? Porque desde pequena não foi, né, tendo essas doses de frustração, seja na sua criação, seja um sintoma familiar, seja traço perverso, né, que hoje em dia a gente vê muito, porque se estuda muito e está muito na mídia. Aí não vai conseguir, mas a resiliência vem da tolerância à frustração e isso desde pequena a gente vai ensinando. Ô Isis, mas dá uma esperança pra gente aí. Resiliência dá pra gente aprender depois de mais velho, depois de crescidinho? Quando a gente fica mais velho, eu falo que a gente vai com as próprias pernas, vai pra terapia, procura, né, como que a gente vai se conhecer, nomear o sintoma, trazer para o consciente, aí a gente faz um novo arranjo. Não dá para nascer de novo, não dá para ser 100% diferente, mas você vai fazer um novo arranjo. Aquele arranjo é mais saudável, aquilo é introjetado e dali para frente você vê que já lida melhor, que está mais leve e você nem percebe onde foi.
Ou seja, tem esperança para nós, gente. Isis, mas quando dá errado, é importante também que as pessoas saibam que não é pra jogar toalha, não é pra desistir. É melhor, às vezes, recalibrar a meta, trazer ela pro real, do que simplesmente desistir. Não seria? Sim, você abandonar a meta é se vitimizar, tudo comigo não dá certo. Então, assim, é o corrigir a rota. A gente tem ali, muito se falou no passado, na inteligência emocional, inteligência assertiva. O que é isso? É corrigir rota. A gente corrige rota todo dia. Acordou, tá vivo, vai sair de casa, vai dar tudo diferente do que você planejou. Tem uma porcentagem ali que, se você for organizada, aquilo se mantém. Rotina é saudável, mas a gente tem que corrigir rota. Eu já vi umas tirinhas assim no Instagram e é muito disso, do que muda, que não segue a nossa expectativa, né? A gente sai de casa com planejamento, que é mais ou menos quando você quer ter uma conversa com alguém, a pessoa não segue seu roteiro, né? Mas o roteiro é só seu, não tem como o outro seguir. E aí é onde a gente precisa saber recalibrar, recalcular as metas ou as conversas necessárias. Por isso a consciência, né? Olha, eu tenho uma organização semanal, depois eu tenho uma meta curto prazo, que pode ser o trimestre, 2 anos, 5 anos, até diário. Às vezes você sai de casa, já sai de manhã, já tem um imprevisto. O pneu do carro estava furado, eu levei uma fechada no trânsito, já chega no trabalho, já está um pouco ansiosa, nervosa. Gente, cada um vai ter ali uma coisa que funciona. Coloca uma oração, coloca um podcast, coloca uma música que te equaliza, começa de novo. Eu falo com meus pacientes, vamos lá, começa o dia. Começa o dia de novo, vê o que funciona para você. Isso é real, isso tem explicação científica, né? Que música que te equaliza, coloca ela, começa o dia de novo. Então tem diário, tem semanal, tem mensal. E as metas a curto prazo, além de direcionar, te dá a sensação que você está conseguindo alcançar. E aí não vai ficar frustrado e fica animado, né? Pensa em prova, né, na escola. Uhum. Se você sabe a matéria, você gosta da prova. Exato. Então, vamos chegar preparado? Vamos estudar, que aquilo ali vai ficando cada vez melhor e a meta está alcançada? Isso é um ponto que a gente gosta de falar, né? Há quem concorde, quem discorde, mas que da relevância da terapia, porque do que você está falando, Izzy, eu entendo a necessidade do autoconhecimento, porque eu tenho que saber o que funciona para mim, até para eu criar essas metas e saber reagir quando as coisas saem um pouco do trilho, né? Então, assim, se puder só reforçar onde entra também esse sentido, essa necessidade de acompanhamento terapêutico, quando for o caso, né, o quanto isso pode impactar nesse autoconhecimento, para que possam ser criadas metas mais realistas, de fato, né? As pessoas acham que a terapia é necessária quando está na crise, com uma condição já pesarosa, né? Tipo, eu estou com depressão, eu estou numa crise de pânico, eu passei por uma separação. Tem que haver uma perda. Quando as pessoas vão para a terapia, porque a perda está maior que o ganho. Aí mudou o nome de terapia para quando você não está na perda. Vamos pensar, se eu não estou em crise, eu não passei por uma coisa séria, como chama o nome da terapia? Coach. Aí a pessoa fala, eu tenho um coach, eu estou olhando o meu lado profissional, eu estou traçando as minhas metas. E não, uma boa terapia vai olhar o profissional, o pessoal, a sua família, né? O seu lugar. Não precisa separar. Uhum. Só que aí chama coach. Mas é porque tem um estigma também. Ainda, infelizmente, ainda existe um estigma sobre falar, eu vou à terapia. Sim. Mas qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Você não tem amigo para conversar? Você não vai à igreja? Você toma remédio? Você falta de fé. Nossa. Você toma remédio? É falta de trabalho. E terapia é qualidade de vida. Seja em que fase for, que você precisar recalibrar, e isso é importante porque você pode chegar mais rápido, né? E você pode ficar ali no seu sintoma. Terapia é qualidade de vida, descobrir isso e nomear isso. Ô Isis, e para quem já fez várias metas, desistiu vários anos, errou o passo, qual que seria uma dica, uma orientação, um passo prático para tentar dessa vez agora, para 2026, acertar até no estabelecimento dessas metas e como lidar com essas metas aí durante o ano? Primeira coisa, encontrar o seu propósito.
para aquele ano. Então vamos pensar assim, a gente está em metas de curto prazo e a gente vai estabelecer no máximo em um ano, porque vai virar o próximo ano e vai chegar o próximo aniversário. Para aquele ano, qual o seu propósito? Seu propósito para aquele ano é, vamos lá, eu quero engravidar, quero comprar uma casa, quero Fazer uma viagem. fazer uma viagem, vou começar uma especialização, quero direcionar minha carreira. Dentro desse propósito, vamos montar um planograma? Existe a semana, o mês e o ano, o planograma anual. Essa organização e essa rotina e esses marcos de curto prazo, médio e longo faz você chegar lá. Ah, mas todo ano eu faço e não saio do lugar. Opa, então vamos olhar isso na terapia, porque que está ali tudo organizado, você nomeou o seu propósito e você não consegue a consistência. Isis, que bacana, né? A gente conseguir encerrar o nosso podcast com a sua participação e passar um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, dessa importância de se conhecer. Você acha que essa seria a sua mensagem final para 2026, no sentido de se conheça primeiro? Esse seria um bom primeiro passo para conseguir fazer um 2026 realmente diferente? Um autoconhecimento e mude a si mesmo a todo momento, corrigindo as rotas e não esperando somente o fim do ano. O fim do ano é necessário, assim como a segunda-feira. Por que domingo à noite muita gente fica, ai meu Deus, amanhã é segunda? Recomeço, eu tenho que fazer diferente. Então a gente precisa da segunda, precisamos do aniversário, precisamos do fim do ano. Mas todos os outros dias a gente tem que trabalhar nessa mudança, corrigindo a rota, para que as outras datas sejam um plus. Que bacana, Isis, muito obrigada. Acredito que esse episódio vai ajudar muito a gente a rever aí as rotas, a pensar nas metas de 2026. E a gente espera muito que você continue conosco. É sempre bom contar com você aqui. Muito obrigada por tudo que você fez conosco esse ano 2025. Essa é uma das nossas metas para 2026, manter a Isis Exatamente. no nosso podcast. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, até mais. Feliz 2026.